O Ministério Público pede fim do modelo atual de permissões para taxistas na capital. A instituição ingressou com uma ação para anular todas as autorizações em vigor. O MP quer que as permissões só sejam feitas por licitação. Carlos Alberto deixou de ser empregado há 3 anos. Ele aluga por R$ 80 por dia esse táxi de um aposentado. Com isso, o motorista reforçou a renda da família. Que como empregado, a renda mensal da gente é em torno de R$ 1.200 e assim como eu alugo o carro, eu consigo aumentar um pouquinho mais a minha renda. Agora, o Ministério Público do Trabalho quer acabar com o chamado aluguel das placas. O órgão ingressou nesta segunda-feira com uma ação civil pública para proibir a transferência das permissões e anular as atuais concessões. A categoria reagiu. Uma desagradável surpresa, porque nós achamos que ela não tem nenhuma razão de ser, haja visto que estamos tratando diretamente com o Ministério Público de Contas e com o Ministério Público do Estado e já estamos chegando a um consenso. Na ação, o Ministério Público defende que seja feita uma licitação para a concessão do serviço. Segundo o órgão, Porto Alegre desrespeita uma lei federal de 1995 que obriga os municípios a regularizar as concessões. Com isso, ainda de acordo com a instituição, se formou uma espécie de monopólio. Hoje, 35 pessoas administram 386 permissões, 10% do número total. Seu Newton tem 66 anos e é permissionário do serviço há 28. Para o aposentado, as mudanças nas regras vão representar também prejuízo. Você chega aqui hoje assim, olha, a partir de hoje, o táxi não tem mais táxi. Tu vai pegar o teu carro, vai levar para tua casa. Eu digo, bom, agora fiquei sem emprego. E no meio de toda essa discussão, Osiris, para variar, está a população que só quer um serviço de qualidade, né? É uma questão polêmica, né? É verdade. Tão polêmica quanto necessária. Boa noite, Lúcia e Sérgio. Né? Trata-se de um tema legal. O Ministério Público do Trabalho, com o ajuizamento desta ação, radicaliza nos termos e também na análise. Desta forma, pretende ordenar um setor que vem rolando há 3 décadas de gestão em gestão, sem um regramento claro e definitivo. Assim sendo, se prestou a distorções em meio do caminho. O que a população deseja é que isto se traduza em uma prestação de serviço melhor para Porto Alegre. A capital hoje é refém de uma situação que não contribui para a prestação de serviço. Não há controle da qualidade sobre os táxis, nem tampouco a certeza de que são em número suficiente. Quando há um grande evento, eles não atendem à demanda. Se chove, eles tornam-se extremamente raros e demorados. E no dia a dia, o ar-condicionado ligado no calor de 40 graus da capital é fato raro. Só para citar alguns pontos. Temos uma Copa do Mundo pela frente e se não a tivéssemos, teríamos de pensar na melhoria do serviço para a população no dia a dia. O Ministério Público do Trabalho está muito bem escudado na lei. É o que mostra a inicial do processo, que tem uma análise dura da situação, mas embasado em decisões de tribunais superiores e da legislação em vigor. O tema da hereditariedade é tratado na lei fria da lei, na leitura fria da lei, não se sustentaria, assim bem como todas as análises chamadas de procurações e vendas de concessão. O diploma legal é muito claro, concessão e permissão não se vende. A Prefeitura tem um projeto pronto, mas que deverá ser congelado por esta ação até que haja uma decisão judicial. Foi fruto de um termo de acordo entre Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, taxistas e municípios. O projeto é bom, mas diante dessa ação é quase certo que faltou, no mínimo, comunicação entre esses órgãos. Lúcia e Sérgio. Obrigada, boa noite. Agora a gente fala do tempo. O dia começou nublado no estado, já choveu forte na região da fronteira oeste. Ainda tem alerta de novos temporais para amanhã, Cláudio. Boa noite. É verdade, Lúcia. E, aliás, já estão chegando aqui na capital, na região leste do estado. E é alerta mesmo, viu? Isso porque a previsão de intensos temporais entre a fronteira oeste e a metade sul, principalmente entre a noite desta segunda-feira e a próxima madrugada. Além de muita chuva, também são esperados ventos fortes. Confira comigo a previsão completa nos mapas. Na madrugada desta terça-feira ocorre a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria sobre o estado. Sistemas capazes de gerar um elevado volume de chuva e ventos de até 90 km por hora, principalmente sobre a metade norte. No início do dia, a mínima fica na casa dos 21 graus em Pelotas e dos 22 graus em Ijuí.
Como a chuva vai começar ainda na madrugada e prosseguirá até o fim do dia, a temperatura fica baixa em toda a metade norte do estado, com máximas que não passam dos 25 graus em Passo Fundo e dos 26 graus em Torres. Já no oeste e sul, o tempo seco retorna a partir de amanhã, com sol entre nuvens, fazendo com que a temperatura suba, chegando aos 29 graus em Bagé e aos 32 graus em Rio Grande. Já na quarta-feira, a frente fria se afasta do estado e dá lugar a uma nova massa de ar seco de origem polar. O sol retorna e teremos queda das temperaturas mínimas, com as manhãs um pouco mais frias. Agora o futebol. O Grêmio começou a semana com uma série de atividades no Olímpico. O Inter, que está em Gramado, segue em busca de um substituto para a Guinha Azul. A alternativa pode ser outro estrangeiro já conhecido da torcida. O Colorado chegou em Gramado ontem à noite para dar início à pré-temporada. A delegação foi recebida com festa pelos torcedores. Ruas de fogo marcaram a chegada do Inter na Serra Gaúcha. Com a saída de Guinha Azul, Meia Dátulo é quem pode ganhar uma oportunidade no time titular. Sempre pensei que o carinho da gente seja lindo, não mais. Aqui no Olímpico, mais um dia de treinamento puxado. Dessa vez o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu priorizar finalizações. O Grêmio só pensa em Libertadores da América. No dia 23 tem jogo importante contra a LDU. Eu nas férias já estava pensando já nesse jogo e se preparar bem para que a gente possa encarar esse jogo aí de igual para igual e conseguir a classificação, que é o nosso objetivo principal. A seguir tem a previsão do tempo para a região metropolitana. Temperaturas entram em declínio. E ainda projeto Adote uma Praça da Prefeitura da capital vai ser reformulado. 30% dos contratos com empresas foram suspensos no ano passado. Agora a gente volta a falar do tempo. O dia começou abafado na capital e região metropolitana, né, Cláudio? É verdade, viu, Lúcia? E mesmo com essa cobertura de nuvens, o calor realmente continuou. E nós teremos agora muita instabilidade aqui na região metropolitana e também na capital nas próximas horas. Vamos conferir então a previsão completa para esta terça-feira. Acompanhe comigo. Entre a madrugada e amanhã desta terça-feira, os temporais atingem a região metropolitana da capital com muitas trovoadas e ventos que podem chegar a 90 km por hora. Mas a partir da tarde, as instabilidades perdem força e as chuvas ficam mais fracas. A terça-feira também começa abafada e a máxima chega aos 27 graus em Porto Alegre. No fim do dia, os ventos passam a soprar de quadrante sul e as temperaturas entram em declínio. Tanto que a mínima será registrada à noite, com termômetros marcando os 21 graus na capital. E na quarta-feira, ainda chove em Porto Alegre, mas de forma fraca e isolada. E as temperaturas oscilam entre 18 e 29 graus. No ano passado, a Prefeitura de Porto Alegre suspendeu 30% dos contratos com empresas que adotaram áreas verdes e não cumpriram o combinado. O projeto Adote uma Praça será reformulado e não vai mais entregar pequenos canteiros para a iniciativa privada. Esta era uma das praças mais sujas de Porto Alegre e veja como ficou após uma empresa adotar o local. Eu acho que agora melhorou bastante, né? Porque era bem suja, bem imunda, mas agora ela deu uma boa melhorada, assim. Ela tá limpa, ela era assim horrível, mas agora tá legal. Tá bom, tá aprovada? Tá aprovada. Frequentada por moradores de rua e papeleiros, a área recebe lixo impróprio diariamente. A gente encontra até fogão velho, sofá, cadeira, bom, enfim, colchão, diversas coisas que são jogadas aqui nessa praça. Mas o Armando trabalha duro para manter tudo em ordem. Quem paga pela manutenção é uma construtora que também recuperou a grama, instalou dispensadores de saquinhos para os dejetos dos cães e até reformou os brinquedos da pracinha. Pintamos, recuperamos, trocamos inclusive escorregador quebrado, colocamos um playground novo.
pessoas verem que essa empresa se preocupa com o meio ambiente, com o bem-estar da sociedade no entorno do seu empreendimento, da sua obra, né? Mas também encontramos em Porto Alegre maus exemplos. Praças que foram adotadas e depois abandonadas. Esta é a Praça Alberto Ramos, no bairro Higienópolis. Aqui uma empresa adotou, mas não fez as melhorias que prometeu e por isso a prefeitura rescindiu o contrato. As melhorias que deveriam ter sido feitas, que eram, por exemplo, o pessoal que caminha aqui, corre aqui, ó. Você pode observar que o piso é todo regular, é todo cheio de pedras. A vida não melhorou depois que... Não melhorou. Inclusive piorou. Em 2012, 30% dos contratos do programa Adote uma Praça foram suspensos. Ao todo, a prefeitura reassumiu 72 áreas ignoradas pela iniciativa privada. O maior problema são os canteiros. É um custo muito mais baixo para a iniciativa privada e um retorno de publicidade maior. Então estava sendo invertido os interesses e agora nós estamos corrigindo isso. O projeto será reformulado para evitar que pequenos comerciantes tirem vantagem. O secretário de Meio Ambiente quer que os canteiros de cada avenida sejam adotados em conjunto. O que nós queremos é reduzir e incentivar e estimular para que boa parte das avenidas, desses canteiros, sejam na sua totalidade adotados pelo único adotante. O Band Cidade fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Ótima noite. Até amanhã.